Você já deu um abraço ao seu pai hoje? Aqueles que têm essa oportunidade. Talvez alguns de nós já perdemos o pai, né, já está na glória. Mas você que ainda tem a oportunidade, não deixe de abraçar seu pai, expressar todo o carinho, todo o amor. É sempre um dia muito especial para a gente que é pai. Se seu pai está longe, também não deixa de fazer aquela ligação abençoada e poder orar por ele, abençoar a vida dele. Eu quero refletir com você, exatamente pensando hoje nos dias do Dia dos Pais, sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus como Pai. A Bíblia revela um Pai que busca, um Pai que busca. Por isso o tema da minha mensagem é o Pai que me busca, um Pai que vem na minha direção, um Pai que não desiste de mim. E eu tenho pensado muito nesse tema, porque há 2 semanas atrás eu preguei uma mensagem com o tema Fugindo do Deus Todo-Poderoso, com base na história de Jonas. E eu fiz a seguinte pergunta naquela ocasião, você que estava aqui há 2 semanas atrás: é possível fugir de Deus? É possível fugir de Deus? É muito interessante que a Bíblia revela que isso não é possível. O salmista no Salmo 139, ele diz: para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Ele chegou à conclusão: não há como eu fugir da presença de Deus. Exatamente porque o que a Bíblia ensina é que nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas mais do que isso, eu queria que você entendesse que mesmo que Deus seja onipresente, e mesmo que a Bíblia afirme que nós não podemos fugir de Deus, que muitos de nós podemos estar fugindo de Deus, que muitos de nós escolhemos a fuga, como o livro bíblico da história de Jonas revela. Mas eu queria que você olhasse também, nessa noite, de um outro ângulo, porque o que eu chamo de fuga é a ação humana, preste atenção nisso por favor, é a ação humana de resistir, viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nós fomos criados por Deus e para Deus, a nossa vida se encontra nele e para Ele. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, o nosso Pai Celestial, e quando nós não vivemos essa comunhão amorosa, alegre, obediente a Deus, o que acontece é que então nós estamos nos colocando em fuga do propósito para o qual fomos criados. Nós estamos fugindo do alvo que Deus teve desde o início, quando criou a mim e a você. E consequentemente, nós fugimos da sua própria presença, da sua própria presença. Agora a questão é que nós podemos fugir o quanto quisermos. E aí que eu queria que você atentasse nessa noite no seu coração. Eu quero que você saia daqui com uma verdade fundamental para a sua vida nessa noite. Uma verdade. Que você pode fugir quanto quiser, eu posso tentar fugir quanto quiser, mas nós sempre vamos encontrar um Deus nos buscando amorosamente para Ele, porque o amor de Deus busca o coração humano sem cessar. O amor de Deus busca o coração humano sem cessar. A nossa fuga é, na verdade, uma fuga de um Pai de amor que vem sempre em nossa direção, sempre em nossa direção. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia num texto bem conhecido de Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, o Evangelho de Lucas é o 3º livro do Novo Testamento. Quero pedir a você que nós leiamos os trechos desse capítulo, e que você acompanhe comigo essa reflexão, e que Deus renove no seu coração essa verdade tão abençoadora e libertadora para nós. Lucas capítulo 15, eu quero ler com você a partir do verso 4, mas se você está com a sua Bíblia aberta, você vai observar dos versos 1 a 3, que Jesus ele conta parábolas, justamente porque ele estava sendo avaliado, julgado pelos líderes religiosos, por comer com pecadores, por ter comunhão com aquelas pessoas que os religiosos chamavam de pecadores. E esse é o problema da religião. A religião nos coloca numa posição de julgamento, a religião nos coloca numa posição de orgulho, onde nós deixamos de olhar as pessoas com amor, com graça e com misericórdia, e passamos a julgar as suas atitudes. Quando nós estamos tomados pela religião, se a pessoa não se enquadra ao nosso conceito de religião, então nós passamos a julgar essas pessoas ao invés de amá-las. E exatamente isso que os líderes religiosos estavam fazendo. Então, para ensinar a verdade a eles a respeito do reino de Deus, Jesus conta 3 parábolas. Eu queria que você acompanhasse a partir do verso 4. Jesus então conta a primeira parábola, que ele diz: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa é a primeira parábola.
Jesus usa o contexto da época, um contexto pastoril, agrícola, né? E ele diz assim: vocês sabem do que eu estou falando, se você tem 100 ovelhas e você perde uma, você vai atrás. Esse é o reino de Deus, que ele vê um dos seus filhos longe e Deus vai atrás. Deus nos segue, Deus nos busca onde nós estivermos. Você está ouvindo isso? Onde nós estivermos. Não importa se você está no profundo abismo, não importa se você está no alto da montanha ou passando por um deserto da vida, Deus busca você onde você está. Não importa se você tem virado as costas para Ele, Deus busca você nas esquinas da vida, nas praças, Deus busca nos quartos de hospitais, Deus busca nas celas da prisão, Deus busca em qualquer lugar, Deus vai atrás de você, porque Ele é esse Pai de amor, é o pastor que vai atrás da sua ovelha. A segunda parábola que Jesus conta é a seguinte: qual a mulher que possuindo 10 dracmas ou 10 moedas, e perdendo uma delas, a partir do verso 8, né? Não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus usa a outra parábola da moeda, um valor monetário, financeiro, mas o que Jesus quer ilustrar aqui é esse anseio de buscar aquilo que se perdeu. E este anseio de se buscar aquilo que se perdeu é o anseio do coração do nosso Pai. Verso 11, Jesus conta a terceira parábola. A Bíblia diz: Jesus continuou. E aí ele conta a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, onde ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens irresponsavelmente. Na cultura judaica, um filho que pedisse a herança do pai, antes dele morrer, representava que esse filho queria de fato que o pai morresse, porque ele não tem mais interesse na presença do pai, ele não tem mais interesse em estar em comunhão com o pai, na casa do pai, ele tem interesse na herança. Então o desejo desse filho é como se ele estivesse dizendo o seguinte: pai, não tenho mais interesse em você, para mim o senhor pode morrer, o que eu quero é a parte da herança. Quando o pai dá a parte da herança, ele vai e vive longe, distante, irresponsavelmente. Na linguagem dessa parábola, ele gastou todo o dinheiro na bagunça, na balada, né? Ele gastou dissolutamente, é o que diz o texto. E o que acontece é que esse menino cai em si. Mesmo lá, como eu disse, nas esquinas da vida, mesmo lá no lamaçal do pecado, mesmo lá no fundo do poço, o pai não havia desistido dele. O verso 17 diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe. Observe esse texto, por favor. O menino estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O texto diz que esse menino caiu em si, porque ele tinha a lembrança do amor do pai, do aconchego da casa do pai, do que quem o pai era, do que o pai fazia. E a Bíblia diz que esse menino então caiu em si. Saudades do pai, da sua casa, do que ele tinha. Ele diz: eu vou voltar, eu vou pedir para não ser nem filho mais. Eu não sou digno disso, eu reconheço que eu errei. Eu me arrependo disso, eu vou pedir para ser um dos empregados do meu pai, mas eu preciso voltar para ele, eu preciso voltar para a sua casa. Agora, qual é a atitude do pai? Observa no verso 20, isso também é incomum no contexto judaico, contexto cultural de Jesus. Incomum, porque o texto diz que esse pai, que esperava pelo seu filho ansiosamente, quando vê ainda lá no caminho, ele vai na direção do filho, ele sai correndo, ele abraça o filho, ele beija o pescoço do filho. Isso é incomum. Um pai que havia sido ofendido, um pai que havia sido ultrajado, um pai que tinha uma posição de autoridade, jamais iria correr na posição para abraçar um filho rebelde, jamais iria sair da sua posição indo na direção do filho. Mas é exatamente isso que Deus diz. Essa cena sempre me impressionou. Você pode imaginar um pai sentado esperando na sua casa quando aquele filho vai voltar, quando ele aparece longe,
O pai vai na direção do filho, o pai vai buscar o seu filho, o pai vai reintegrar o seu filho, o pai é que corre, o pai é que abraça, o pai é que beija, o pai é que restabelece e reintegra na família, porque esse filho disse: pai, eu quero ser um dos seus empregados, eu não sou digno de ser teu filho, mas o pai coloca um anel no dedo que era símbolo de autoridade, o pai coloca as sandálias nos pés, que é símbolo de que ele era filho, porque os filhos é que usavam sandálias, os empregados não usavam, andavam descalços, e o pai diz assim: vamos matar um bezerro cevado, e vamos fazer uma festa. Olha o que ele diz no verso 24: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Essas 3 parábolas ilustram o coração de Deus como Deus que é um pai que busca seus filhos onde quer que eles estejam. Agora, não somente isso, a parábola conta do filho mais velho. O filho mais velho era o filho que representa os religiosos, ele estava dentro da casa do pai, ele fazia tudo que o pai mandava, mas ele não interagia com o pai, ele não sentia o coração do pai, ele não tinha comunhão com o pai, ele não, de fato, se relacionava com o pai. Tanto que na cultura judaica também, quem deveria ter ido atrás do filho mais novo seria o filho mais velho. O filho mais velho deveria sentir a dor do pai, o coração do pai, ter ido atrás do seu irmão mais novo, mas ele não fez isso. E ele diz: pai, eu sirvo o Senhor sempre, eu faço tudo o que tem que fazer, e o Senhor nunca me deu um cabrito. A Bíblia diz que ele ficou irado porque o seu irmão mais novo tinha voltado depois de um período no pecado, longe do pai, e que o pai havia feito uma festa para ele. Agora, observe o que o pai faz novamente, verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. O que o pai faz, irmãos? Você pode ler comigo essa última frase? Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mais uma vez o pai vai atrás do filho. O pai busca o filho. Na sua incompreensão, na sua ignorância, no seu orgulho, na sua mágoa. O pai, mais uma vez, é o pai que sai para buscar o filho, que não quer entrar na festa. Que não quer entrar na festa. Todas essas parábolas revelam um Deus que nos busca. O pastor buscou a ovelha perdida, a mulher buscou a moeda perdida, o pai buscou o filho perdido, tão logo o viu na estrada, e o pai buscou o filho mais velho, tão logo o viu fora da festa, e com o coração cabeludo, com o coração orgulhoso, com o coração machucado, o pai vai atrás do filho. A Bíblia chama de salvação ou redenção, essa experiência de sermos encontrados por Deus. E aqui que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite: nunca é o ser humano que se encontra, ele sempre é encontrado por Deus. Não é o ser humano quem se salva, é Deus quem o salva. Como disse John Wesley, seria mais fácil um cadáver dar vida a si mesmo do que um ser humano nascer de novo sem o poder do Espírito Santo de Deus. É sempre Deus que vem na direção. Como Jesus diz aqui, observe que Jesus diz que o pai afirma a respeito do filho: este meu filho estava perdido e foi achado. Ele não diz: esse meu filho estava perdido e se encontrou. Não, ele foi achado. Ele foi achado pelo amor do pai. O pai o buscou. Ele estava morto e voltou à vida pelo amor do pai. Hoje é um discurso de autoajuda, em que as pessoas acham que podem se encontrar. Às vezes eu converso com pessoas, elas dizem assim: pastor, eu estou tentando me encontrar. Esse é um erro tão grave que nós podemos cometer. A gente nunca vai se encontrar em nós mesmos, porque nós fomos criados por Deus. Como disse Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, ó Deus, nossas almas nunca encontrarão descanso enquanto não se voltarem para ti. Nós nunca vamos nos encontrar em nós mesmos, nas nossas realizações, nos nossos sonhos, nos nossos planos, na nossa própria agenda. Nunca nós vamos nos encontrar. Nós precisamos sermos encontrados pelo amor do Pai. Nós precisamos sermos encontrados por Ele. É aí sim que nós vamos ter vida plena e vida de verdade. O erro de muitos de nós, irmãos e amigos, é que nós queremos nos encontrar. Nós queremos achar a solução por nós mesmos. Nós queremos viver uma vida autônoma de Deus, independente de Deus, fazer a nossa própria vontade. E por isso fugimos da presença do Pai. Por isso fugimos do seu propósito para a nossa vida. Por isso fugimos da sua presença, porque ela sempre nos lembra que nós estamos querendo viver a nossa própria agenda ao invés da agenda de Deus. Querendo viver o nosso próprio plano ao invés do plano de Deus. Então nós viramos as costas para Ele. De várias formas que eu não tenho tempo aqui para mencionar. Mas o fato é que ninguém se acha. Se eu e você queremos ser salvos, ter vida plena, vida abundante, nós precisamos sermos encontrados. Precisamos ser encontrados pelo amor de Deus, o amor do Pai. Ninguém salva a si mesmo.
Se você está aqui nessa noite buscando a Deus, olha aqui para mim, por favor. Se você está aqui nessa noite buscando a Deus, é porque você já foi achado por Deus, porque você já foi encontrado por Ele, porque nenhum de nós estaríamos aqui, se não fosse o amor de Deus, o Pai, estar nos buscando constantemente, ter nos encontrado em algum momento da nossa vida, em alguma situação em que nós estávamos vivendo, e onde nós nos abrimos para o amor do Pai. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, quando Ele diz: vocês não me escolheram. Ele diz para os seus discípulos: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi para irem darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu escolhi vocês. Às vezes nós achamos assim: eu escolhi Jesus. Tem gente que até chega ao ponto de dizer: eu dei uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance, irmãos. Quem precisa de chance somos eu e você. Ele é Deus, Ele não precisa. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é completo em si mesmo. Quem precisa de chance somos eu. Quem tem que se dar chance sou eu e você, de sermos encontrados por Ele, de recebermos o seu amor, a sua graça, a sua presença. É Ele quem nos escolhe. E quando Jesus afirmou isso no Evangelho de João, capítulo 15, o apóstolo João guardou isso. Quando ele escreve a sua primeira carta, ele afirma em 1 João, capítulo 4, verso 19, essa frase que é poderosa, que resume o que eu quero dizer aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode repetir comigo esse verso? Vamos lá? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu fico impressionado como Deus o tempo todo Ele busca a gente. Eu fico impressionado como eu vejo pessoas o tempo todo, Deus trabalhando nas circunstâncias, usando pessoas de todas as formas para atrair essas pessoas. Olha a história que eu conheci algumas semanas atrás. Eu atendi uma pessoa que eu nunca havia visto na vida. Ela é amiga de um membro da nossa igreja, é uma jovem senhora, e ela veio para conversarmos, atender pastoralmente, e ela disse assim: pastor, eu preciso dizer, eu não entendo isso, mas realmente Deus tem se revelado para mim. Ela disse: alguns meses atrás eu sofri um sequestro. Eu fui levado para o meio do mato por bandidos. Enquanto outros bandidos saíram para tirar o dinheiro no banco e fazer as coisas que eles queriam fazer, eu fiquei com um bandido no meio do mato. E sabe o que o bandido dizia para mim? O bandido dizia para mim assim: olha, quando você sair daqui, você busca a Deus. Quando eu libertar você, você vai buscar a Deus, porque Ele tem um plano para a sua vida. Eu nunca vi um bandido tão evangelista, irmãos. É o bandido missionário. Pode acontecer isso, irmão? Pode. Um bandido chegando para a mulher falando assim: quando eu te libertar, quando você sair daqui, você busca a Deus. Ele tem um plano para a sua vida. Aí o bandido disse para ela: nem eu deveria estar aqui. Ele disse: nem eu deveria estar aqui. Esse camarada, esse bandido está pendurado assim para receber Jesus, não é verdade, irmãos? Ele sabe que ele está errado. E ele está dizendo para essa mulher, que está numa situação de aflição, clamando por socorro de qualquer lado, angustiada por estar na mão de um bandido, no meio de um mato, sozinha. E ela está ouvindo um Deus através dos lábios de um bandido. Aí ela me disse o seguinte: algumas semanas depois, um entregador de lanche que sempre vai na minha casa, um dia ele olhou para mim um pouquinho diferente e disse assim: olha, eu tenho vindo entregar lanche aqui, eu quero dizer para você que Deus me deu uma mensagem. Ela olhou para ele, ele disse assim: olha, eu quero dizer que Deus tem um plano na sua vida, Ele quer que você se volte para Ele. Eu ouvindo essas histórias, irmãos, eu falei: esse não é o Deus que busca a gente? Ela veio conversar comigo: o que você acha que eu falei para ela? Só olhei para os olhos dela e disse: filha, você está ouvindo Deus? Deus realmente está te chamando para Ele. Você não quer receber Jesus no seu coração agora como seu Senhor e Salvador? E ela, em lágrimas, fez uma oração de entrega a Jesus, para receber Cristo na vida. Deus cercando essa pessoa. Quando eu olho para a minha própria história, eu vejo isso. Muitas vezes eu conto o meu testemunho. Minha mãe era aquele tipo de mulher que ela estava aberta em tudo, buscava para todo lado. Ela levava a gente em terreiro de macumba, ela levava a gente no centro espírita para receber paz. Ela levava a gente no benzedor para rezar para a gente. Ela levava a gente na igreja missiânica para receber o jorei, a imposição de mãos energética.
Ela levava a gente em cigano para ler a mão dela, a mão da gente, para ver o que vinha o futuro. Ela levava a gente para todo lado. Eu já fui para muito canto, irmão. Mas somente quando ela encontrou Jesus, aí que ela encontrou realmente quem ela precisava, encontrou vida plena. Aí eu vou contar a história só de lá para cá, rapidinho. Eu não via isso antes. Hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus o tempo todo estava cercando a nossa família, buscando a nossa família. E não só isso. O que aconteceu é que eu, que não queria Deus, não tinha nenhum interesse nele, queria curtir a minha vida e fazer o meu próprio projeto de vida, comecei a ter uma mãe dentro de casa, com a vida transformada e falando do amor de Jesus por mim. Não só isso, ela passou a orar por mim. Por 2 anos ela orou incessantemente para que eu recebesse Jesus, para que eu fosse encontrado por Ele. Por 2 anos. Eu fico abismado. Nesses 2 anos, uma vez eu estava no colégio, no ensino médio, e os professores encerraram a aula dizendo: olha, nós vamos ter um grupo de teatro fazendo uma apresentação, queremos que todos os alunos estejam lá. Quando eu assisti a apresentação, era uma mensagem evangelística de um grupo chamado, um grupo da Jocum, Jovens com uma Missão. No final eles fizeram um apelo para quem queria receber Jesus no coração. Eu fiquei profundamente impactado, mas como eu estava dentro da minha escola, com toda a galera que andava comigo, eu morria de vergonha de aceitar Jesus. Mas naquela noite Deus impactou a minha vida. Aquilo foi um processo. Depois eu fui promovido na empresa que eu trabalhava. Depois de 3 meses, a empresa contrata alguém para eu treinar. Quem é essa pessoa? É um menino crente que começa a falar de Jesus. Ele é um dos líderes da nossa igreja em Sarandi, a mesma igreja missionária, a José Ricardo. E ele era um menino crente que começou também a ser usado por Deus, falar de Jesus comigo ali. Deus foi colocando pessoas no meu caminho, Deus foi usando, foi me cercando. Depois eu fui para a igreja, eu conheci uma galera que me recebeu com carinho, com amor, que ali começou a ensinar o Evangelho, em verdades básicas me ensinaram o Evangelho que eu nunca havia entendido, compreendido ou conhecido. E aí eu vejo a mão de Deus cercando de todos os lados. Se hoje eu estou aqui, é porque existe um Pai que me buscou. Se hoje você está aqui e conhece Jesus, é porque tem um Pai que foi buscar você onde você estava. Não fui eu que corri para Jesus, foi Ele que me buscou onde eu estava, perdido nos meus pecados, longe de Deus, com o coração endurecido, sem nenhum interesse por Ele. Mas Ele foi trabalhando, Ele foi convencendo o meu coração, Ele foi abrindo os meus olhos para a vida fútil e vazia que eu levava. Ele foi abrindo os meus olhos, eu fui me decepcionando comigo mesmo, com as circunstâncias que estavam à minha volta, aquilo foi angustiando o meu coração. Apesar de estar fazendo tudo o que eu queria, eu era infeliz e vazio. E Deus me alcançou e me buscou naquele lugar. Talvez você não tenha algo tão específico aqui nessa noite. Talvez você não tenha algo tão específico aqui nessa noite para contar. Talvez você diga assim: nunca um bandido apareceu para mim dizendo para eu ir para Deus. Nunca eu recebi uma mensagem de um estranho dizendo: ó, Deus tem um plano na sua vida. Ok, mas eu quero que você entenda que está aqui nessa noite. Só o fato de você estar aqui nessa noite significa que Deus está buscando você. Deus nos busca. Ele nos busca de várias maneiras. Ele nos busca ao vir em nossa direção, como na parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido. Ele nos busca ao deixar que soframos as consequências das nossas escolhas erradas, como aconteceu na parábola do filho pródigo. Ele nos busca ao nos convencer dos nossos pecados. Ele nos busca usando sabiamente as circunstâncias que nos cercam para abrir os nossos olhos. Ele nos busca nos dando capacidade de cair em si, como aconteceu com esse menino, que era o filho mais novo dessa parábola. Ele cai em si, significa que ele estava fora de si, porque o pecado emburrece, o pecado emburrece a gente, o pecado, ele bestializa a gente, ele faz a gente como animais, porque a gente começa a seguir as nossas próprias paixões humanas, carnais, e a gente faz coisas que muitas vezes a gente nem gostaria de estar fazendo, mas é assim o pecado, e Deus faz com que a gente caia em si. Ele abre os nossos olhos, Ele faz com que a gente enfrente a realidade do nosso próprio coração, e a gente se volte para Ele. Deus nos busca ao dialogar conosco e confrontar amorosamente o nosso coração insensível e orgulhoso, como Ele fez com o filho mais velho. Ele confronta amorosamente, Ele nos busca ali na dureza do nosso coração. Deus nos busca ao nunca desistir de nós. Na verdade, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, Ele estava fazendo toda essa operação resgate. É como se Deus dissesse: é impossível que você se livre desse mal que existe nesse mundo, é impossível que você se livre desse mal que habita o teu coração, por isso eu vim na sua direção, eu vim para resgatar você e lhe dar a salvação como um presente, pela graça, eu vim na sua direção,
Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio para morrer a nossa morte, Ele veio para nos substituir no Calvário, Ele veio para entregar a sua vida no nosso lugar. E é assim que Paulo expressa essa operação resgate de Deus, quando ele diz à igreja de Colossenses, ele diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou, Ele nos buscou, Ele foi até onde a gente estava, e Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Esse é o nosso Deus, é esse o nosso Deus. Agora, talvez a pergunta que surge aqui para mim e para você é o seguinte: é possível, pastor, alguém permanecer em fuga de Deus? Se a Bíblia diz que é impossível a gente fugir dele, mas ainda é possível a gente permanecer tentando fugir? Sim, é possível. Eu conheço pessoas que desde que eu as conheço, elas fogem de Deus. Eu tenho amigos que já evangelizei, que outras pessoas já evangelizaram, já cercaram com amor, com graça, que até hoje, eles continuam fugindo de Deus. Até hoje. Até hoje. É possível. Estevão, no seu discurso aos líderes religiosos, ele se virou para os líderes religiosos que não estavam ouvindo a Jesus. E ele disse assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. É possível sim que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você resista ao Espírito Santo. Que você resista à verdade que Ele comunica ao seu coração, que você racionalize com Ele, que você discuta com Ele, que você argumente com o propósito de endurecer o seu coração, ao invés de se render ao Espírito, ao invés de se render ao amor de Deus que vem na sua direção. É possível, muitas pessoas estão fazendo isso, talvez alguns de nós que estamos aqui na igreja estejamos fazendo isso. No momento que você está ouvindo essa mensagem, Deus está falando ao seu coração, como Ele é o Pai de amor que tem buscado você, e que você precisa se render completamente a Ele, mas você continua aí dentro da sua mente, do seu coração, resistindo, argumentando, questionando, duvidando, quando Deus está buscando você. O Evangelho de João, capítulo 1, o apóstolo João retrata Jesus como a luz do mundo, aquele cheio de graça e verdade que veio entre os homens. Mas é triste o relato do verso 11, que diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo de Jesus não recebeu Jesus. É possível alguém permanecer em fuga de Deus, é possível alguém não recebê-lo. Deus vem em resgate, mas é possível que essa pessoa não queira ser resgatada, é possível que essa pessoa não queira ser salva, e é isso que acontece. Mas olha o verso 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você aceita ser salvo, ser resgatado, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o que acontece é que você se torna filho e filha de Deus de fato. Você encontra a casa do Pai, você encontra o coração do Pai, você encontra a presença do Pai. Você passa a ter um relacionamento pessoal, curador, libertador com Ele. E essa é a vida plena, não há vida mais maravilhosa, mais empolgante, mais poderosa do que essa vida com o Pai. Conhecer Deus não como um ditador, como um juiz, como um policial. Conhecer Deus como o Pai amoroso que vem me buscar para Ele, para os seus braços, para a sua proteção, para o seu propósito. Não há nada mais maravilhoso. Por que é possível alguém continuar fugindo de Deus? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Eu e você podemos recusar ser salvos. Porque Deus não criou robôs. Para haver relacionamento de amor é preciso que haja duas pessoas que possam escolher esse relacionamento. Deus é livre para escolher você. E Ele disse: eu escolhi você, não foi você que me escolheu. E você é livre para responder a essa escolha e esse amor e dizer: Senhor, eu quero ser escolhido por Ti. Eu quero receber o Seu amor. Eu quero Te conhecer como Pai. Me faz Teu filho, me faz Tua filha. Obrigado por me buscar quando eu não queria o Senhor. Obrigado por me buscar quando eu virei as costas para Ti. Obrigado por me buscar e insistir comigo, mesmo com o meu coração tão orgulhoso e endurecido. Obrigado, Senhor. O fato é, irmãos, que essa fuga de Deus termina só de duas formas. Ou ela vai terminar com a sua morte, com a minha morte. E aí, se nós passamos a vida fugindo de Deus, não vamos ter mais como fugir dele, porque a Bíblia diz que todo ser humano vai se encontrar com Deus. Só que após a morte você não vai se encontrar para ser salvo. Você vai se encontrar para juízo, para julgamento.
E isso é muito triste. Ou essa fuga de Deus termina quando você é salvo, quando você se rende ao amor do Pai por você, quando você se lança nos braços do Pai. Essa é a salvação. Preste atenção, na Bíblia toda nós vemos esse Deus que nos busca, esse Deus que resgata. Nós vemos nos relatos bíblicos que Deus buscou o publicano Zaqueu até a sua casa. Vemos um Deus que seguiu a mulher samaritana ao poço de Jacó, que Deus buscou Paulo no caminho de Damasco, que Ele buscou Lídia, a vendedora de púrpura, à beira do rio naquela cidade de Filipos, que Deus também buscou o carcereiro, lá naquela cidade, preso nos compartimentos escuros, com medo do que estava acontecendo com Paulo e Silas. Deus buscou o carcereiro e sua família. Nós vemos um Deus que busca aqueles que se distanciaram do seu propósito, como vemos Deus fazendo isso com Jonas nas profundezas do mar, ou quando nós vemos Deus alcançando Davi, que queria esconder os seus pecados, Deus alcançando e buscando Davi através do profeta Natã. Nós vemos Deus buscando o rei Manassés, o rei mais perverso que reinou sobre a nação de Judá por 55 anos. Deus buscando esse homem que no final da vida se arrependeu diante de Deus. Até o último instante, Deus busca a sua ovelha perdida. Até o último instante. Guarde essas 3 verdades. Primeiro, Deus é sempre o iniciador do relacionamento que Ele nos oferece. Quero resumir essa busca de um pai de amor por mim e por você da seguinte forma. Primeiro, Deus é sempre o iniciador. Se nós estamos num relacionamento com Ele, hoje nosso coração tem que ser cheio de alegria, de gratidão, de louvor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me buscou, o Senhor iniciou todo esse relacionamento, o Senhor me ofereceu a tua amizade, o Senhor me ofereceu o teu coração. Muito obrigado, Senhor. Eu só estou aqui porque o Senhor iniciou tudo na minha vida. Segundo lugar, Deus não desiste de ninguém. Não há ninguém tão longe que não possa ser alcançado pelo braço de amor de Jesus. Não há ninguém, como eu disse, pode ser nas esquinas da vida, nos quartos, nas UTIs dos hospitais, pode ser sim numa boca de fumo, pode ser numa cela de uma prisão, pode ser num quarto na casa onde ninguém vê aquela pessoa chorando, solitária, pode ser em qualquer lugar desse mundo, nos palácios de Brasília, na praça pública, no prostíbulo, nos motéis da vida, nas boates, nas baladas, em qualquer lugar. Deus não desiste de ninguém. Eu já vi gente buscando pessoas até no terreiro de macumba e usando o endemoniado possesso para falar de Jesus para a pessoa. Já ouvi testemunhos assim. Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste. Se eu e você estamos aqui é porque Ele não desistiu de mim e de você. Terceiro, nós vivemos o que Deus nos oferece somente através da rendição completa. Nós só podemos desfrutar do que Deus nos oferece quando nos rendemos a Ele. É claro, nessa noite, eu espero que fique claro no seu coração, Deus é esse Pai de amor que busca a gente incessantemente, que não vai desistir de mim e de você. Mas eu e você só podemos desfrutar da presença dEle, do que Ele nos oferece, do seu perdão, da sua graça, da sua salvação, quando nos rendemos a Ele. O que é triste, irmãos, quando nós vivemos em fuga de Deus, é que nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo vivendo no nosso próprio pecado, perdendo tempo vivendo na nossa vida fútil, perdendo tempo nos rebelando contra o Deus de amor. Estamos perdendo tempo. Eu fico tão feliz quando um senhor de 85 anos na UTI se entrega a Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas quantos anos esse senhor perdeu de ter desfrutado da presença de Deus, do aconchego de Deus nesse mundo, de ter vivido uma vida diferente, uma vida relevante para impactar outros, para levar também para o reino dos céus. Quanto tempo foi perdido? Quando eu olho para a minha vida, aceitei Jesus com 18 anos, recebi, Ele me encontrou ali, que eu me rendi a Ele. Poderia ter sido antes. Quantos de nós aqui? Se há alguém aqui ainda fugindo de Deus, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Você desfruta do amor do Pai, de quem Ele é, quando você se rende completamente a Ele. Deus está buscando você hoje, lhe oferece a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua presença. Então o meu pedido a você, na verdade, a súplica do Espírito de Deus é que você se abra para Ele, para se relacionar de modo íntimo e pessoal com um Pai que lhe ama o suficiente, para buscar você por toda a sua vida, que você se renda a Ele, que você não fuja de Deus, mas fuja para Deus, que você vai na direção dos braços do Pai, que você se entregue completamente a Ele. E se você um dia já fez isso, entrega a sua rendição novamente, renova a sua rendição diante de Deus, diga: Senhor, Tu és o Deus de amor,
Eu tenho fugido um pouco dos seus braços, eu tenho escapado da tua vontade. Senhor, não quero isso. Eu quero estar no teu colo, eu quero sentir o teu abraço, eu quero reclinar a minha cabeça no teu peito, eu quero experimentar o teu amor com toda a profundidade. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero o Senhor mesmo. Eu quero que o Senhor seja meu Pai, plenamente. Fecha seus olhos, vamos orar.